Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje o pessoal está com alguma dificuldade para resolver as questões e eu resolvi fazer o seguinte: eu vou passar na atividade aqui agora e vou explicar para vocês uma a uma o que vocês vão fazer. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Na hora, prestem atenção aqui, ó, nas instruções. Aqui eu falo o seguinte: esse exercício é individual, tá? E você pode usar a consulta, qualquer que seja ela. Cada aluno deverá entregar o exercício devidamente preenchido e identificado. Pablo, isso é um PDF, eu posso criar um arquivo no Word e tal, tranquilaço, faça isso, tá certo? Você pode fazer. Bom, entender o exercício faz parte, mas aqui eu vou te descrever como é que você vai resolver esses exercícios para você não ficar perdido e conseguir fazer isso aí, tá certo? Todas as respostas estão no nosso conteúdo que nós já vimos até agora. Agora, quero pesquisar extra, sem problema nenhum. Bacana? Sem problema. Bom, o que você vai fazer? Olha só, o item 6 refere aos exercícios práticos. O que você vai precisar de fazer? Entra no NetBeans, cria lá um projeto, tá certo? Esse projeto aí pode seguir o mesmo padrão aqui, ó, do nome do aluno, tá certo? Exatamente, o nome do projeto pode ser exatamente, vou te dar um exemplo. Meu nome, Pablo Borges Cardoso, traço. Hoje é dia 1º, né? 01/04/2020. Esse é o nome do meu projeto. E lá dentro eu crio a classe do exercício X, Y, Z. Pronto, e aí eu executo. Tranquilaço, você tem que fazer isso aí e mandar nesse e-mail aqui, ó, pablobc@gmail.com. Detalhe, pessoal, detalhe. Você vai criar o projeto, vai criar a resposta, zipa esse arquivo e manda para mim. Pablo, o meu não foi e tal. Hospede isso aí no seu Google Drive, pega esse cara e compartilha o link no meu e-mail. Pronto, PT Saudações, o arquivo está no seu nome, eu vou saber de quem é. Fechado? Ok, vamos para a primeira questão. Ele fala o seguinte, ó, primeira questão: qual é a razão de saber as convenções de código? Inúmeras razões, algumas delas: 80% do tempo dos programadores deve estar focado em regras de negócio, entendendo o estudo, os outros 20% programando. Sendo assim, o que lhe faltaria? E aí a gente vai embora, eu te dou inúmeras razões, tá certo? Para você focar nesse objeto que eu estou descrevendo aí, com relação ao código. Usando as boas práticas, siga em conformidade com os padrões. Tudo isso deve ser levado em conta como uma regra. Utilizando as boas práticas de construção de objetos Java, descreva as boas práticas para a nomenclatura de classe, método e atributo. E as restrições. Por exemplo, para quando eu escrever o nome de uma classe, a classe ela tem que representar um objeto do mundo real. A primeira letra tem que ser maiúscula. Eu não posso colocar aqui caracteres especiais, tá? Eu não devo colocar acentuação. Então essas são aquelas restrições que eu já te falei. Isso para a classe. Como é que eu coloco o nome de um atributo que define as características do objeto? O atributo, ele segue também um padrão, tá certo? Então todas as letras minúsculas, não posso começar com números, não posso começar com caracteres especiais e assim por diante. E os métodos? Métodos de define ação. Qual é a classe de palavra de define ação? É o que? São verbos, né? Os verbos são os objetos que definem a ação para suas classes. Beleza? E aí você vai colocar, para justificar a sua resposta, você vai colocar como é que você assina uma classe, como é que você assina um atributo, como é que você assina um método. É isso que você vai precisar de fazer. Bacana? Bom, no item 2 eu falo o seguinte, ó. Geralmente as primeiras palavras, tarará, e aí eu te conto essa historinha todinha aqui para que você entenda o contexto todinho aqui. Isso aí você vai ter que entender, beleza? Nesse sentido, existem os operadores na linguagem de programação Java. Assim, descreva abaixo os respectivos operadores. Aí eu falo na letra A, operadores de atribuição, qual é? Qual que é o sinal que atribui? E aí eu faço o seguinte, você escreve um pequeno trecho demonstrando essa atribuição. Os aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão, e assim por diante. Escreve um pequeno trecho explicando isso aí. Relacionais e lógico. E ou, maior, menor, negação, diferente, igual e assim por diante. Bacana, escreve um pequeno trecho também.
Outra questão, questão 3. Uma das questões importantes da linguagem Java é que ela é fortemente tipada, ou seja, você precisa de atribuir um tipo para a sua variável lá. Outra questão é case sensitive, diferencia a letra maiúscula e minúscula. Então aqui ele fala o seguinte, ó, construa uma tabela de referência com os seus tipos de dados. São aqueles 8 tipos de dados primitivos, aqueles que eu escrevo com letra minúscula. E você vai fazer o seguinte, olha, inteiro, aqui eu fiz um exemplo, olha só. Aqui ele não fala de inteiro, aqui ele fala de ponto flutuante. O float, certo? E aqui eu dou o exemplo da declaração, é o tipo e o nome do identificador dele. Ele é um ponto flutuante de 32 bits e aqui é o range dele, ó, que ele vai de mais ou menos 1, essa paulada toda, e aqui é o valor padrão que você vai atribuir para ele. Você vai fazer isso aqui para os outros 7. Double, int e aí vai embora. Beleza? Bacana? Isso aí é extremamente importante. Bom, aqui eu descrevo como você utiliza a classe Scanner, que é aquela classe que você coleta os dados lá do seu teclado, né? E aqui eu te dou um exemplo, ó, a importação da classe, o nome da classe, o método main, a declaração do objeto, né? Uma declaração de uma string, a impressão no console de uma mensagem e depois o objeto que vai receber esse cara. Bacana? E como que você imprime. Você vai usar esse objeto para resolver a questão 4, 5, 6 e 7. Cara, fácil demais, fácil demais. Isso aqui, todas elas nós resolvemos em sala de aula. Então você vai fazer o código. Lembra do projeto que você criou lá atrás? Você cria o projeto, coloca a primeira classe, questão 04, e vai lá e faz ela. Bacana? Questão 05, detalhe, o nome da classe pode ter tio? Você não deve pôr. Bacana? E você vai resolver tudo isso aí, esses 7 exercícios e me mandar hoje. Fechado? Grande abraço, sucesso, qualquer coisa, ainda estou aqui à sua disposição, você pode tirar dúvidas comigo no e-mail. Abraço, valeu!